Em 1987 foi lançado pela Konami um joguinho que talvez você conheça por nome, se você tiver mais de 15, 20 anos e curtir jogos, que é o Contra. Principalmente aqui no Brasil, diversos consoles cagados que a gente tinha, como Dynavision e outros tipos de console como Polystation, que eram todos cópias do NES, o videogame da Nintendo, todos costumavam vir com uma cópia de Contra. E é um jogo legalzinho, bonito pra época que foi lançado, é divertido, blá blá blá. Posso ficar falando aqui horas sobre o que tem de legal do Contra, mas o que eu realmente quero falar pra vocês e que tem a ver com o nosso assunto de hoje é: esse jogo é difícil pra caramba. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Bem-vindo ao Con. Tem soldados atirando de tudo que é lado, você tem que focar em diversos tipos de coisas diferentes, o estilo de jogo muda do nada, de uma cena pra outra. Colocando ele do lado de Ninja Gaiden e outros jogos dessa época, você consegue perceber que os jogos difíceis, entre aspas, já existem há muito tempo. Nas minhas pesquisas eu encontrei que um jogo de NES nos Estados Unidos custava mais ou menos $40. Se você imaginar que naquela época o dólar não era tão alto, ainda assim é um bom preço para um jogo. É o preço que a gente chega a pagar hoje em dia em jogos atuais. Então como você fazia um jogo que se parecia com isso aqui? Alien Penis. Vale cada centavo que retiraram do teu bolso. Ou da tua carteira, se tiver carteira. Era impossível tu fazer um jogo que durasse 12 horas de gameplay se não fosse só porque tu demorou muito pra passar dele. E é exatamente isso que eles faziam. Aí eles marketavam pra crianças de 10 anos ou até menos jogos super difíceis que os pais compravam pra elas, que elas ficavam tentando ganhar morrendo e morrendo e morrendo e morrendo, até que uma hora tu se tornasse um expert nesse jogo e conseguisse finalmente ganhar ele. Fazendo parecer que um jogo de 2 horas ou às vezes até de 15 minutos de duração, que é o tempo razoável de uma speedrun de Ninja Gaiden. Tá bom que eu sei que ninguém aqui vai conseguir fazer uma speedrun de Ninja Gaiden assim tão fácil. Parecesse a campanha do GTA 6 de tantas horas que tu colocou nela. E assim tu fazia um jogo se valorizar, pelo tempo que tu demorou pra terminar ele. Mas não eram jogos marketados pra ser só pro público hardcore. Eram jogos que todo mundo comprava e jogava e gostava na época. Mas o que aconteceu é que desde aquela época, nenhum outro jogo foi referido como o Contra dos jogos de corrida, o Contra dos jogos de dança, o Contra dos jogos de tênis, o Contra dos jogos de pênis, o Contra das pizzarias. Sei lá, cara. E ainda assim, por alguma razão, um joguinho lançado em 2011 mudou completamente o sentido do que era um jogo difícil pra mídia. Porque Crash Bandicoot Insane Trilogy é o Dark Souls de Play 4. Crash Team Racing Nitro Field pode ser o Dark Souls dos jogos de kart. Nioh é a cópia de Dark Souls com alma. The Surge é o Dark Souls com robôs. Retrowatch, Severance, Blade of Darkness, o Dark Souls de 2001. O Dark Souls das capas de jogos. A influência de Dark Souls em Avengers Infinity War. E o meu pessoalmente favorito, Dirt Rally, é basicamente Dark Souls sobre rodas. Vai tomando. E eu não posso nem reclamar tanto, porque até eu já fui culpado de uma comparação dessas, quando eu fiz a minha review de Mineirinho. Eu citei no título que o jogo era mais difícil do que Dark Souls. E se você observar, outras pessoas que fizeram vídeo na época colocaram que era tão difícil quanto Dark Souls no título também, e não citaram meu vídeo. Que suspeito! Mas basicamente até 2017, se o seu jogo era difícil, um jornalista ia lá e ia dizer que era praticamente Dark Souls. Mas o que afinal é Dark Souls? O Dark Souls 1, ou Dark Souls só, foi lançado em 2011. Só que ele não é o primeiro Soulsborne que foi feito pela empresa From Software. O primeiro sendo o Demon Souls, que foi lançado em 2009 para PlayStation 3. Demon Souls era basicamente o Dark Souls 1 com algumas outras mecânicas e um pouquinho mais feio, vamos ser sinceros. Eu não pesquisei muito sobre Demon Souls, eu não joguei muito Demon Souls porque eu não tive a chance ainda direito, porque eu não tenho PlayStation 3, mas eu pretendo aí em algum dia no futuro realmente sentar e tentar jogar um pouquinho pra descobrir as diferenças reais que o jogo tem em comparação com Dark Souls 1, 2 e 3. Mas eu só falei dele pra explicar pra vocês que essa é uma saga que já existia antes, já existia em 2009, mas ninguém dizia que o Sandy Jr. Aventura Virtual era o Demon Souls dos jogos de espionagem. Então que porra é essa, mano? Quanto tempo pra jogar, mano? Sei lá. Um Dark Souls. Quanto tempo? Assim, estima pra mim, por favor. Aí no chat. 30 horinhas? Porque você sabe pra onde ir? É, entendi. Tinha de especial na série Dark Souls em questão que fazia ele parecer ser o jogo mais complexo do mundo. E agora que muitos de vocês não vão concordar comigo, mas a única coisa que fazia Dark Souls parecer mais difícil do que os outros jogos
era o hype. Jogos difíceis existem há 1 trilhão de anos. O próprio Demon's Souls é extremamente difícil. Só que a partir do Dark Souls 1 foi quando a série começou a ficar muito conhecida. E quando algo é conhecido, a gente começa a ver pessoas jogando aquele jogo e gravando pra internet. My friend played it and he told me that it was just like the most difficult game he's ever played in his life. A gente começa a ver jornalistas de internet tentando jogar um jogo e não conseguindo passar nem do tutorial, pra então chamar aquele de o Dark Souls dos jogos de plataforma, como aconteceu com o Cuphead. E o meu objetivo aqui hoje, nessa review gigantesca, é fazer você esquecer tudo que você aprendeu sobre Dark Souls pela mídia e por outros youtubers ou outras pessoas famosinhas de internet e entender o que realmente é o Dark Souls e a cultura de rotular e desistir de coisas que são um pouquinho mais complexas do que você tá acostumado no seu mundinho casual. Que tipo de Angry Birds é este? Essa análise vai ser toda baseada no Dark Souls 3. Muitas coisas estão presentes no 1 e no 2, eu quero deixar isso claro. Porém, eu vou estar usando o 3 porque ele é um pouquinho mais fluido, mais bonito e mais fácil de passar alguns pontos que eu vou querer passar nesse vídeo. Mas eu indico que você jogue primeiro o Dark Souls 1, primeiro pra pegar a temática, ambientação e porque, querendo ou não, o controle dele é um pouquinho mais duro, meio difícil assim de controlar. Então é melhor você jogar ele primeiro, porque se você tiver que dar um passo pra trás depois de jogar o 3, você vai ficar achando estranho e não vai conseguir focar no jogo. De qualquer modo, vamos lá pro Dark Souls 3. A história do Dark Souls 3 é o que eu considero uma história de narrativa não intrusiva. Você pode sinceramente seguir jogando o jogo sem ler porcaria nenhuma se você quiser. No início do jogo tem uma cinemática que fala um pouquinho da história, só que de maneira muito aberta, e depois disso você pode sair por aí sentando a porrada em todo mundo, deitando maluco na porra do chão, fazendo engolir cimento. Fique no chão onde é o seu lugar, Steve Mine. Aí você chega lá no fim do jogo, você derrota o último boss, você olha pra tela e diz: que porra foi essa? Qual foi a razão? Pra todos os meus crimes eu matei pessoas e eu não me conheço. Por exemplo, parte da lore ou parte da história, como você precisa, eu matei pessoas e eu não me conheço. Por exemplo, parte da lore ou parte da história, como você preferir, tá dentro dos itens do jogo, que é uma coisa muito surreal. Mas dentro de alguns equipamentos ou coisas diferentes, você consegue encontrar explicações de alguma situação que aconteceu. E isso forma parte da história. E justamente por causa disso é uma história muito complexa de você conseguir colocar em palavras o que significa, porque existem muitos buracos que cabem só a teorias. E é uma história tão profunda e tão épica que eu vou dizer pra vocês que vale até mais a pena do que ver certos filmes que eu já perdi o tempo na minha vida, tipo Todo Mundo Tem a Gêmea que Merece, do Adam Sandler. Eu nunca assisti isso porque eu tive medo de assistir, cara, honestamente. Eu preferia ter visto uns 5 Dark Souls ao invés de ver isso, mas tudo bem. Souls 3, o nosso objetivo é encontrar os 5 Lords das Cinzas e colocar cada um deles de volta no seu troninho no Santuário do Elo de Fogo. E assim a gente pode ligar ou acender a chama mais uma vez. O personagem principal é o que a gente chama de Unkindled, que é tipo um não aceso, é um tipo de morto. Ou no meu caso, eu chamo ele de Ronaldinho Soccer. E dizem Nossa, nem fodendo. que os Unkindled são o que restou de guerreiros mortos-vivos que falharam em acender a chama e assim acabaram queimando e virando cinzas. Só que tem uma diferença entre as cinzas dos Lords e as cinzas que a gente é no jogo. A gente é basicamente a plebe, a cinza cagada. Nós somos Ashes, cinzas que vêm normalmente de material como madeira, uma cinza mais fraca. E os Lords são cinzas consideradas Cinder, que são cinzas de material mais concreto. Talvez indicando aí que os Lords, ao acender as chamas, cada um deles não teve o corpo completamente perdido nesse feito. 5 Lords das cinzas são Ludleth, o Exilado, Odrich, o Santo das Profundezas, os Abyss Watchers, Yorm, o Gigante e o Divino Rei Lothric, a última esperança de sua linhagem. Como vocês provavelmente perceberam, já é difícil de vocês entenderem o que eu tô falando. O que é a primeira chama? O que tudo isso significa? Sinceramente, nesse vídeo eu não vou poder me aprofundar nisso, porque senão a gente vai passar o vídeo inteiro aqui falando sobre a história do jogo, é algo que eu raramente faço. Mas basicamente essa primeira chama é algo que é necessário pra manter rolando a Era do Fogo. Tá pegando fogo, bicho! E se a gente não acender ela, vem então a Era da Escuridão. E aí, meu amigo, a coisa fica tensa. Por sorte, o jogo já começa com um dos Lords se entregando pra ti, que é o Ludleth. Talvez porque ele tá velho e não tem metade do corpo. Não parece muito bem que ele conseguiria lutar contra a gente. Mas ele já tá entregue de braços abertos. E é só a gente conseguir pegar os outros 4 Lords das Cinzas. Só que pra conseguir que os outros sentem nos troninhos deles, a gente tem que passar por uma aventura incrivelmente longa e complexa. Dark Souls 3 é o que se chama de Action RPG, que é um RPG de ação. Ou seja, diferente de outros RPGs que você tem que ficar parado esperando o seu turno pra atacar, aqui as batalhas acontecem em tempo real. E quão tempo real, hein, rapaziada? Ai, ai, ai. Que isso? Mas antes de falar isso, eu quero falar um pouquinho do ambiente em que a gente tá. Dark Souls... Tá. Tenho que confessar que esse vídeo realmente está aumentando meu hype pra Dark Souls, pra começar a jogar Dark Souls, hein?
Souls é quase como a vida, você sai por aí, você apanha pra caramba, você aprende como derrotar os obstáculos da vida e no meio dessas batalhas complexas tem momentos de felicidade em que você só para e olha pra uma paisagem linda. Eu não conheço uma pessoa que não parou na varanda quando viu a distância Irithil of the Boreal Valley, e as lendas dizem que se você vê essa cidade ela vira instantaneamente o seu background do Windows 10. E um diferencial interessante que eu acho na exploração do Dark Souls, no sentimento de você estar indo numa aventura, é que enquanto você tá passando por esses locais, você consegue ver na distância os locais que você vai ir e os locais pelos quais você já passou. Um exemplo disso é quando no começo do jogo você consegue ver uma das chamas que você vai ter que apagar indo num poço desgraçado de veneno. Nossa, como eu detesto esse lugar. Só deixa eu chegar ali, só deixa eu chegar ali. Só aqui, ó. Viu? Ele mandou um desses Esparta, ele deu um chute. Não, sério, Faerun Keep é literalmente um poço de mágoas, de tristeza, e tu tem que encontrar as porcaria das 3 chamas enquanto tu tá andando por ali, sendo perseguido por um cara gigante, não é legal. Amigo? E aí, a cara dele. Vai convidar pro chá de bebê não, pô? Ai, porra, sai. Já é, beleza, firmeza. Mas tá, tô de volta, hein? De qualquer forma, nesse poço de bosta venenosa, tem 3 chamas que você tem que apagar. E você consegue ver essas chamas no começo do jogo, em um outro mapa que você tá em cima de uma ponte e olha pra baixo. E a comprovação mais clara ainda de que você tá no mesmo lugar é que você consegue ver através da ponte um lugar que você vai chegar depois. Você consegue ver os itens lá do outro lado, mesmo você sabendo que não tem como você ir pra lá agora. E sabe esses itens que eu acabei de mostrar? Se você tá dentro do poço, você vai encontrar uma escadinha meio secreta assim de canto. E subindo essa escada você encontra um fire secreto. O lobo de Faerun, que você pode entrar no clã dele. E subindo o elevador tem não só um boss opcional do jogo. Tomou um almoço aí na tua cara. Solado. Como também chegando nesse cantinho super sorrateiro, nesse lugar que já é completamente opcional. Se você cair aqui e seguir andando, você encontra a ponte onde tem todos os pilgrims e os itens que você viu lá do outro lado, junto com o dragão morto. Essa conexão incrível dos mapas é uma coisa que faz com que Dark Souls pareça um universo mesmo. Você se sente numa aventura que você tá percorrendo e deixando os obstáculos pra trás, e você sabe que vai vir uma coisa maior e mais tenebrosa depois, mas você vai conseguir, se você se esforçar, ultrapassar isso. E os mapas do Dark Souls tem tantas entradinhas, tantas portas trancadas, que você começa a esquecer de lugares que você já passou e não tinha como abrir. Você pode voltar neles, você só acaba se esquecendo mesmo, porque sua aventura é tão complexa e tão longa que você começa a esquecer dessas coisinhas bobas, tipo, tinha uma porta trancada lá no primeiro mapa do jogo, mas não deve ser nada. E tiveram coisas que, sinceramente, eu só descobri depois de ganhar o jogo 3, 4 vezes. Eu não estou exagerando. Eu tentei platinar o jogo na Steam, que eu não consegui por causa do anel, filha de uma... Eu tentei platinar o jogo na Steam, e pra fazer isso você tinha que pegar todos os anéis e fazer quests, fazer coisas diferentes do jogo. E talvez mesmo que você tenha jogado Dark Souls 3 e tenha ouvido isso sair da minha boca agora, você vai estar impressionado que tem quests no jogo. Sim, Dark Souls 3 tem quests. Elas não são quests intrusivas como em outros jogos, que fica aparecendo a porcaria da quest ali do lado, dizendo: você precisa pegar 3 carnes de porco, de 3 porcos do mal, da fazenda de sei lá quem, e me trazer de volta para receber uma recompensa em forma de dólares. Não, isso aqui não é Ragnarok, isso aqui não é qualquer... Gemma, please, você falou merda. Ragnarok quase não tem quest. Um exemplo melhor é o World of Warcraft, cara. Isso aqui é uma aventura super ampla que eu tive que literalmente ler tutoriais de como achar e fazer as quests. Você sabia que dá pra se casar? No Dark Souls 3 dá pra se casar. Eu vou colocar uma imagem aqui pra você ver a quantidade de coisas que você tem que fazer. E eu já vou deixar claro que se você fizer uma dessas coisas errado, você perdeu essa jogatina inteira. Você vai ter que fazer outro New Game Plus, que significa ganhar todos os bichos mais difíceis do que eles eram antes, pra poder resetar o jogo, e eles vão ficar mais difíceis ainda. Tudo pra você chegar nessa parte de novo e ter que seguir fazendo essa quest que você nem ao menos sabe exatamente o que você tá fazendo. O jogo não te explica essas coisas, você tem que descobrir tudo por si só, que é uma coisa muito legal, que me lembra muito da época que a gente só tinha, tipo, uma revistinha com um detonado e era obrigado. Caralho, mano. Eu não conhecia Dark Souls. Caralho, na moral. Caralho. Eu tô achando foda pra caralho. Nossa, será que eu vou me tornar mais um cara que vai jogar Dark Souls, mano? Será? Obrigado a jogar as coisas através daquilo. É assim que eu me sentia jogando Dark Souls. Eu tinha que seguir um texto na internet pra conseguir descobrir como fazer uma coisa, porque senão eu ia literalmente demorar 72 anos procurando. Não,
Não, pera, eu preciso escutar isso de novo, que eu não tô acreditando. E eu já vou deixar claro que se você fizer uma dessas coisas errado, você perdeu essa jogatina inteira. Você vai ter que fazer outro New Game Plus, que significa ganhar todos os bichos mais difíceis do que eles eram antes, pra poder resetar o jogo, e eles vão ficar mais difíceis ainda, tudo pra você chegar nessa parte de novo e ter que seguir fazendo essa quest que você nem ao menos sabe exatamente o que você tá fazendo. O jogo não te explica essas coisas, você tem que descobrir tudo por si só, que é uma coisa muito legal, que me lembra muito da época que a gente só tinha, tipo, uma revistinha com um detonado e era obrigado a jogar as coisas através daquilo. É assim que eu me sentia jogando Dark Souls, eu tinha que seguir um texto na internet pra conseguir descobrir como fazer uma coisa, porque senão eu ia literalmente demorar 72 anos procurando. Não, é sério, vocês não estão entendendo a quantidade de coisa que vocês têm que fazer. Vocês têm que conversar com ela a primeira vez que vocês encontram ela e o amigo dela, depois vocês têm que encontrar com ela no Firelink Shrine e conversar com ela de novo, depois vocês têm que encontrar ela nas catacumbas, num lugar super foda-se que você nunca iria passar assim observando. Aí você tem que quebrar uma ponte nas catacumbas pra revelar que ela se torna uma escada, e com essa escada você desce e descobre um mapa todo novo, onde você mata o amigo dela que agora tá amaldiçoado. Você avisa pra ela que o amigo dela tá vivo, você mente basicamente que ele não morreu, que você não acabou de matar ele. Você então encontra com ela em um outro mapa, em uma igreja, você deixa um assassino invisível que tá observando ela matar ela. Parabéns, você finalmente conseguiu se casar. Foi tão simples e óbvio. Eu já vou avisar que é um spoiler da cerimônia, mas a sua mulher tá te esperando pra você perfurar ela com uma espada, matando-a. Quem me dera que todo casamento fosse assim, né? Eu sei a quest do casamento de cabeça. Que cano, caralho, viado. Mano, como assim, mano? Mano, que bagulho louco. Existem diversas storylines que estão acontecendo com alguns NPCs que você nem fica sabendo sobre. Passando rapidinho pra falar que não, isso aqui não é a nova linha da Gucci muito pica, isso aqui é realmente uma roupa de bispo. Então, assim, qual que é a conexão que, por exemplo, Elden Ring tem com Dark Souls? Que eu consegui derrotando os padres bostas. Porque assim, eu fiquei com vontade. Que são os bichos mais fáceis desse jogo inteiro. Então, por favor, ignore que eu sou o Papa. Tem um bandidinho que tá atrás da mulher dele. Em um lugar do mapa, você encontra o osso da mulher dele. Você devolve pra ele, ele entende que ela faleceu. E ele fica muito triste, que é de se partir o coração. E você pode mandar ele pra procurar itens pra você diversas vezes, conversando com ele. Só que na última dessas vezes, você consegue encontrar o corpo dele em um mapa, significando que ele faleceu, talvez de um pulo mal executado, ou algum bicho matou ele e deixou ele ali. Eu não tenho essa informação agora, mas ele está muito morto. Que mundo é esse tão cruel? Mas acho que de longe o prêmio de história mais triste da saga Dark Souls vai pro Dark Souls 1 com a história do Artorias e do Sif, o grande lobo dele. O Artorias era um cavaleiro muito forte, ele era considerado um Abyss Walker, que é um cavaleiro que consegue andar no abismo da escuridão. Ele tinha um anel especial que fazia com que ele pudesse aguentar o abismo, e lá ele foi com esse anel pra tentar batalhar contra as forças da escuridão. Só que infelizmente a missão dele não foi um sucesso, e antes dele ser completamente engolido pelo abismo, ele jogou o grande escudo dele pra proteger o seu lobo Sif. E então, uma centena de anos depois, o seu personagem chega onde tá o túmulo do Artorias pra tentar conseguir o anel que deixaria você entrar no abismo. Só que o Sif tá lá e batalha contra você não pra te matar, mas pra te impedir de fazer o mesmo erro que o dono dele. Só Caralho, que enredo, cara. Caralho. Eu preciso escutar isso de novo, mano. Mexeu com o meu coração. E antes dele ser completamente engolido pelo abismo, ele jogou o grande escudo dele pra proteger o seu lobo Sif. E então, uma centena de anos... Que vídeo que você viu? Eu me perdi nisso. Depois, o seu personagem chega onde tá o túmulo do Artorias pra tentar conseguir o anel que deixaria você entrar no abismo. Só que o Sif tá lá e batalha contra você não pra te matar, mas pra te impedir de fazer o mesmo erro que o dono dele. Só que... eu tô comovido com a história, mano. Vai tomar no cu, velho. Infelizmente, pra progredir no jogo, você é obrigado a matar. Não, já tá confirmado 100% que eu não vou jogar esse jogo, só por causa dessa parte. Ao Sif. E aí que vem talvez o momento mais triste do jogo. Não, eu não vou jogar esse jogo! Que é quando você vê ele Não, eu não vou jogar esse... Eu não vou jogar esse jogo, mano. Eu não vou jogar esse jogo. Eu não vou jogar esse jogo, mano. Quando tá com pouca vida e você sabe que ele já não tem mais a menor chance. É sério, se eu jogar... Eu acredito que eu vou jogar. Mas eu vou ficar muito triste nessa parte, mano. Eu tô aqui editando o vídeo e eu tô percebendo que, na verdade, eu não vou ficar triste que vai acontecer com o lobo, porque agora eu entendo que ele está lutando com todas as forças pra defender aquilo que ele acredita. Até restar a última força nele, ele vai continuar lutando. Fica essa reflexão pra você. E eu tô surpreso que você chegou até aqui no vídeo, então bora continuar.
Eu já tô triste só de ver a história, tá ligado? Eu jogar, porque eu me envolvo emocionalmente com o jogo. Mano, não. Nossa, eu tô triste, eu tô quase chorando, mano. Pode ver isso aqui. Quer ficar ainda mais triste? Não importa a sua resposta, porque aqui vai a história de Que pariu. Sério que tem como mais? 2 bichinhos que você encontra em uma cela do Dark Souls 1. Esse dragão careca aí é o Sif the Scaleless, e fora ser um traidor pra raça dos dragões, ele também é um desgraçado porque ele fez os capangas dele saírem por aí pegando diversas mulheres do reino pra poder fazer experimentos nelas, que acabaram transformando elas em monstros. E em certas ocasiões, quando você chega nessa cela, elas vão estar hostis. Só que mesmo quando todas estiverem hostis, vão ter sempre 2 num canto que nunca vão tentar te atacar. E a gente tem que matar elas. Se você parar do ladinho delas, você vai reparar que elas estão chorando, porque elas ainda têm algum tipo de sentimento que elas tinham antes de serem transformadas. É do primeiro jogo? Tá, mas eu não preciso jogar o primeiro jogo, né? O que é isso no seu rosto? Uma lágrima? Você não é hardcore o suficiente. Por favor, se retire desse recinto. Eu não esperava essa, hein? Eu não esperava. Essa foi boa, eu não esperava, mano. O primeiro é melhor? Vou ter que jogar o primeiro, então. Mas o primeiro é no PS3, mano. Eu vou ter que primeiro... Ó, pensa. Primeiro eu vou ter que fazer uma missão estilo Dark Souls pra conseguir um PS3, pra daí poder jogar o jogo. Tem emulador, será? Mas sério, vamos voltar pro Dark Souls 3 antes que alguém chore aqui. E acredite se quiser, teve um NPC que eu só descobri que existia na terceira vez que eu joguei o jogo inteiro, quando eu cheguei nesse lugar e percebi que tinham diversos personagens, só que um deles secretamente conversava com você, e você conversando com ele, ele se aliava a você e ia pro Santuário do Elo de Fogo. E se você conversa com ele lá, ele te propõe um esquema pra você subir de níveis, valendo até 5 níveis. Toda vez que você morre de 5 em 5 vezes, algo assim, você pode voltar e conversar com ele, e ele vai te subir um nível. E levando em consideração que no Dark Souls é muito fácil de morrer, digamos que não é uma tarefa muito difícil subir esses níveis. Mas é importante ressaltar que você tem que fazer tudo isso antes de você derrotar os Abyss Watchers, porque o jogo é tão... Cara, tu morrendo, tu sobe de nível? É isso que eu entendi? Ou só sobe de nível quando você encontra aquele bicho? Tem pra PC? Amém. Específico, mesmo nessas coisas que você nem sabe o que você tá fazendo, que se você matar os Abyss Watchers, ele vai aparecer morto numa ponte depois. E eu falei pra vocês até agora de NPCs legais e de histórias tristes, mas aqui vai uma história triste, porque o cara é um grandíssimo de um filho de uma puta careca, Vin Diesel arrombado. Na série Souls existe um desgraçado chamado Patches. Ele aparece no Demon Souls, no Dark Souls 1, 3 e no Bloodborne. Nada de errado aqui. Uma aranha com cabeça de careca. E eu tô vendo isso, não é possível. E esse desgraçado é detestado por todo mundo por uma razão muito simples. Ele te trai toda vez que ele pode. Toda vez que tu vê um careca na série Souls... É daí que vem o meme, que não dá pra confiar no careca? É daqui que vem? Pode eu jogar Dark Souls, então, de fato? Eu me pergunto agora. Toma cuidado, porque é muito provável que ele vai te passar a perna. No Dark Souls 1, você tá nas catacumbas lá na maior escuridão, já tá com o cu na mão, você encontra esse cara, você pensa, nossa, legal, um outro NPC pra eu poder conversar, quem sabe ele vai me ajudar. Aí ele te fala pra chegar na beira e dar uma olhadinha. Quem diria, ele te dá um chute e te mete pra dentro do buraco cheio de monstro bizarro. No Dark Souls 3 você encontra o Cebolão num castelo e ele é um dos personagens mais amados da série. E ele te fala que do outro lado do castelo tem tesouros, e é pra você tentar atravessar uma ponte pra pegar. Só que no que você tá atravessando, a ponte começa a cair pra onde tem os gigantes. O Cebolão tira o capacete e você descobre que é o Patches, que roubou a roupa do Cebolão e ainda aprisionou ele num poço, que você tem que salvar ele depois. E quando você volta e fala com ele, ele fica todo na defensiva, pede desculpa, e se você perdoa ele, ele vai pro Santuário do Elo de Fogo. Só que no santuário, se você tenta entrar numa torre, você sobe até o topo dela, pega o seu item e quando você volta, ele te trancou dentro da torre e te obriga a se... Realmente, esse cara é um desgraçado, mano. Vai tomar no... jogar lá de cima. Ele te obriga a se jogar lá de cima. Ou seja, esse cara teve todas as chances do mundo de ser perdoado e ele ainda é um desgraçado. Não merece compaixão, careca, cabeça do meus ovos. E não vai... Mas não são todos assim. Vai pensando que é só o NPC que essa peca não, tá? Com paredes que aparentam ser sólidas, mas são iguais ao vidro do carro do Elon Musk. Oh my fucking god.
E atravessando essas paredes, normalmente você tem algum outro item, ou você tem outra sala que você pode atravessar outra parede, porque ninguém ia imaginar que dentro de uma sala com uma parede invisível ia ter outra parede invisível. O caso mais bizarro disso pra mim é no DLC do Dark Souls, que tu quebra uma parede, aí tu pode quebrar outra, e aí tu pode quebrar outra. São 3 paredes secretas seguidas. Ninguém nunca ia suspeitar. Mas esse é Dark Souls. A sacanagem dentro da sacanagem. É o sacanagem-ception. E uma coisa normal na série Dark Souls é os players deixarem mensagens pra ajudar a gameplay dos outros, tipo dicas e outras coisas. Só que muitas vezes você lê uma mensagem que tem uma parede ilusória na sua frente, você tenta acertar ela e nada acontece. E o jogo é online? O jogo tem coisas online? É isso que eu tô entendendo? Ele falou outros jogadores? Acontece porque você caiu numa trollagem. Mostrando que no Dark Souls você tem que se preocupar não só com a porcaria do jogo te trollando, como os próprios players. É tão divertido participar dessa comunidade trolladora que uma mensagem fake Sim, online? que tinha 1931 likes. Inclusive, Dark Souls é um dos poucos tipos de jogos que você tem que ver um baú e pensar, nossa, encontrei um segredo, que legal. Aí você vai abrir ele e você é comido vivo por um Mimic, que são nada mais nada menos do que monstros com cabeça de baú, com habilidades muito suspeitas de capoeira. E como o canal já Aplica também a cultura, agora vai aí um guia muito simples e prático de como descobrir se uma coisa é um baú ou um Mimic desgraçado. A primeira e mais óbvia dica é você bater no baú antes de abrir ele, que se for um Mimic você vai descobrir da maneira mais rápida possível. O segundo método é prestar muita atenção e ver se o baú tá respirando, que é uma coisa que madeira não costuma fazer. E a terceira é uma rima muito simples: se a corrente tá pra frente, aí vem merda, gente. E um drop desses big bostas, inclusive, é a própria cabeça de baú que você pode usar pra ganhar mais almas toda kill de um bicho que você executar. Só que com o detalhe de que você fica perdendo vida o tempo inteiro, ou seja, Dark Souls, sempre te dando uma coisa boa e tirando ela logo em seguida e fazendo você chorar. Aproveitando que a gente tá falando do Mimic, o cenário do Dark Souls 1 e do 3 funciona muito bem por causa do posicionamento de alguns inimigos também. Às vezes você tá passando num lugar que você nem percebe que vai ter uma entradinha do lado, e daquela entradinha vai sair um cara pra te bater e te jogar pra fora de um cenário. Agora a gente sorrateiramente cai aqui, pula aqui pra baixo e você vai ficar puto da vida, mas ao mesmo tempo você vai dizer: caraca, esse jogo é esperto, porque ele sabia me pegar no momento que eu mais estava desligado. Uma boa colocação. Vem o merda. Não. Beleza. E esse, meus amigos, é o maior ponto do Dark Souls. Você não consegue simplesmente entrar numa sala que nem um insano filho da puta matando todo mundo, só se você já for profissional, porque a primeira vez que você entra numa sala fazendo isso, você toma um pau desagradável. Parece o orangotango. Toma. Aí, ó, mata os animais aí. Filha da puta, chama Obama. E você sai de lá pensando: meu Deus, ano que vem eu volto. Só que o ano que vem, quando tu volta, tu tá preparado dessa vez. Tu já entra com o escudo na mão, tu entra devagar esperando pra chamar só um inimigo por vez pra você conseguir aguentar a porrada deles. Você começa a trabalhar com estratégia. E é por isso que eu considero Dark Souls quase que um jogo de terror, pra ser bem sincero. Só descer essa escada. Tem aqueles caras lá, mas eles são inofensivos, são os caras que ficam rezando só. Agora é só pegar esse item aqui. Olha só as bombas que eu vou atirar no... Oh, shit. Here we go again. Cara, muito bom, mano. Que pariu. Ô, eu tô começando a gostar pra caralho desse jogo, mano. E aí, Ted? Voltei pra bagunça, mano. Cara, a gente tá curtindo um vídeo sobre Dark Souls, mano. Eu tô simplesmente ficando apaixonado e triste ao mesmo tempo, mano. Beleza, ele se transformou num bicho com tentáculos bizarros da escuridão 4D que ficou entrando dentro de si mesmo, cuspindo fumaça e morte. Porque você atravessa uma parede secreta e você pensa que você é muito esperto e que vai ter um item lá dentro. Mas não, tem um inimigo de gelo insano, pronto pra te fatiar em 1000 pedaços. Inclusive, pra quem quer saber um hack de como matar esse bicho muito fácil quando tu encontra ele a primeira vez perto de Faron Keep, é só tu atrair ele aqui pelo caminho dessa escada, quando ele quer vir e não tá sendo desagradável. Mano, eu acho que ele tá quebrado. Então. Mano. Mano. Ele foi embora. E aí, mano? Mano. Opa. E aí? Opa. E aí? Que
Você sobe o elevador e ele normalmente vai cair no buraco do elevador. Dark Souls 0 intelectuais 1. Você começa a ter que ter cuidado, tanto visual quanto sonoro. Você tem que parar pra ouvir se não tem pegadas acontecendo atrás de você, porque às vezes cai um anão, filha da puta, do teto com uma espada 2 vezes o tamanho dele e te espanca, te cola no chão. E não é só com os anãozinhos do capeta que você tem que se preocupar, não, meu amigo. Todo mapa tem um posicionamento de inimigo que é muito safado, ou alguma coisa que você nunca imagina que aconteceria. Tipo essas gaiolas cheias de perna, parece um Fatality do Mortal Kombat, que você passa por várias delas sem que nada aconteça e você admite que elas são um cenário. Aí você vai pegar um item... O que tava esse morto-vivo escondido atrás de umas caixinhas, como se fosse aquele seu gato esperando pra te assustar no meio A minha gata faz isso. da noite. E tem alguns bichos que, mesmo eles sendo inocentes, eles ainda te assustam no meio da noite, no meio do dia e em qualquer momento que você tem que encarar no olho dele. Acha que ele vai sair desse armário pra te assustar? Puxa vida, como é que eu vou te explicar? Não tem nada. Um momento que eu acho que exemplifica muito bem como o jogo esconde as coisas de ti e ainda tenta te pegar em armadilhas sorrateiras é esse momento que tu tá nas catacumbas, você passa por uma ponte toda caindo aos pedaços e se você olhar pra trás você vê um esquadrão, uma porra de uma legião de esqueleto vindo atrás de ti pra te pegar. Só que se você bate na ponte, ela quebra e todos eles morrem de uma só vez. Agora imagina o que acontece quando você não quebra a ponte. E eu, de todas as pessoas do mundo, que sou um dos maiores casuais que já existiu, por mais que eu devesse detestar isso, eu acho incrível esse sentimento de terror que o Dark Souls te coloca. Porque não é um medo causado por achar que vai ter um bichinho assustador nessa sala, hein? Oh my God! É o medo de você falecer e ter que voltar todo um pedação do jogo se você não salvou. Os saves do Dark Souls são sentar nessas fogueiras. Dark Souls 3 peca um pouquinho nesse aspecto porque ele tem fogueiras em todo o canto. Tem uma vez que chega a ser ridículo, porque tem uma fogueira, você abre uma porta e tem outra fogueira. Do outro lado da porta tem outra fogueira. Não tem por que ter 2 fogueiras, mas tudo bem. Enquanto Dark Souls 1 você vai adentrando um universo escuro e mortal, achando uma porcaria de fogueira a cada 1 hora, no Dark Souls 3 você tá andando casualmente e daqui a pouco cai uma fogueira dentro do teu rabo. Mas claro que pra você chegar numa fogueira, você tem que jogar um pouquinho aceitavelmente. Isso já faz com que você tenha que se tornar cada vez mais experiente na série Souls, pra você conseguir chegar tranquilamente num save desses. Até porque se fosse tão fácil assim pegar saves no Dark Souls 3, não ia ter tanta gente reclamando que o jogo é impossível. Vambora! Ai! Vambora! Isso sem falar dos trilhões de atalhos que tu abre no Dark Souls 3. Se você for bom de esquiva, você pode simplesmente esquivar de todos os bichos de um cenário, ir correndo e abrir uma porta. Se você abrir essa porta, pronto. Você pode morrer se você quiser, que você volta do bonfire e pelo menos aquela porta já vai estar aberta e você vai poder passar direto por ela e vai ter um atalho. É sério, o jogo só fica cuspindo atalho na tua cara o tempo inteiro. O bagulho parece uma corrida do Dick Vigarista. Ó, um atalho lá, um atalho aqui. Porra, quer mais? Mas eu realmente não posso dizer que nesse ponto ele é mais difícil do que Dark Souls 1. Um bom exemplo disso é a batalha final dos dois jogos. As duas se passam nesse cinzeiro gigante que você tá dentro. Isso não é neve, isso são cinzas. Tendo uma fogueira bem no começo desse lugar. Você navega através da terra do pulmão preto até chegar no boss. A diferença é, no Dark Souls 3, você só sobe essa montanha até chegar no boss. Ninguém te impede, nada. No Dark Souls 1, você tem uma caminhada que é o triplo do tamanho, com alguns dos inimigos mais difíceis do jogo te esperando no meio do caminho, que você tem que tentar ignorar. Porque se você tentar entrar numa batalha com ele toda vez que você morrer, você vai ficar insano. E ok, dá pra ver que o caminho tá mais difícil, mas o caminho realmente fica mais difícil se você morre no boss e tem que fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Enquanto no Dark Souls 3 você só morre no boss, volta do começo do caminho dos fumantes e sobe de novo, sem ninguém te incomodar. E eu vou deixar claro que eu não acho isso um ponto que deixa o jogo difícil, é só um ponto que deixa o jogo meio chato às vezes, porque é realmente uma coisa que você é obrigado a passar. Você tem que estar num dia muito paciente pra conseguir isso, ou você tem que estar com sangue nos olhos pra seguir tentando. E é por isso que a grande maioria das pessoas só risca Dark Souls como um jogo difícil, porque não conseguiu chegar lá com a estratégia necessária pra desviar do cara e ganhar dele de uma só vez. Não, ele teve que fazer o mesmo caminho 15 vezes, e isso aos poucos vai deixando um ser humano meio louco. Quero aproveitar que a gente tá falando sobre os bosses do Dark Souls 1 e Dark Souls 3 pra justamente falar do link que eles têm entre eles. No Dark Souls 1, o boss final é o Gwyn, que é um cara que, por mais que tenha um nome parecido com o da prima do Ben 10, foi o maior lord que já existiu da Terra na Era do Fogo. O cara era responsável por tudo aquilo e todo mundo, o jogo inteiro, fala pra ti que o Gwyn é incrível, que o Gwyn é o dono de tudo, que o Gwyn é forte, que o Gwyn vai te demolir.
Dark Souls é gosto demais, cara. Eu nunca joguei, cara. Se você der de cara com o Gwyn. E aí você finalmente chega na batalha final, você olha pra ele e ele é um idoso alto e cagado. E eu até hoje acho isso uma decisão estranha do Dark Souls, não fazer o boss ser o maior, mais gigante de todos. Mas por um lado eu também acho interessante que eles tiveram a coragem de fazer o boss final, na verdade, ser um dos mais fáceis em comparação com outros boss desse jogo. Gwyn não é o seu boss final que você esperaria. Ele tá velho, ele tá demolido, passaram anos desde que ele foi esse Lord forte. Muita coisa ruim aconteceu com ele, então ele tá meio fraco mesmo. E você só consegue derrotar ele porque ele de fato não é mais como ele um dia foi. E no Dark Souls 3, a gente tem o Soul of Cinder, que é uma criatura criada pra proteger a chama de você e feita com base nos lords passados que linkaram a tal chama. E a parte legal é que essa batalha tem duas fases e na segunda fase você se depara com nada mais nada menos do que um set de golpes muito parecidos com o do Gwyn do Dark Souls 1. E eu preciso dizer pra vocês que enquanto eu tava editando esse vídeo ainda, o meu amigo Vector me apontou um negócio que eu nunca tinha nem reparado, que é mais uma prova de que esse jogo aqui tá sempre te entregando novidades mesmo depois da milésima vez que você jogou. Se você prestar muita atenção na segunda parte da batalha contra o Cinder, você vai reparar que a música começa a aparecer muito com a música da batalha contra o Gwyn do Dark Souls 1, solidificando mais ainda essa ligação entre os dois boss. Mas eu falei de tudo isso pra provar pra vocês que o jogo não se importa em lançar pra vocês uma última batalha que não vai ser tão épica quanto você imaginou o jogo inteiro. É uma batalha contra uma criatura que é mais um obstáculo no seu caminho pra poder linkar ou não a chama. E mesmo assim existem pessoas que pregam até hoje que Dark Souls tinha que ter um controle de dificuldade. E eu acho isso uma das coisas mais estúpidas que já poderiam ter sido ditas na face da Terra. O argumento é que todo mundo deveria poder jogar um jogo. Só que o argumento já tá... Eu trabalho na franquia Dark Souls, o autor chama atenção para a necessidade da adição da opção de uma dificuldade fácil, para que mais jogadores pudessem ter acesso ao título e conseguissem finalizar sua história. Certo, todo mundo pode jogar um jogo, só não quer dizer que você vai ser bom nesse jogo. Eu podia jogar futebol americano se eu quisesse, mas eu ia tomar um monte de porrada e eu ia demorar anos para aprender a jogar direito se eu conseguisse algum dia, porque eu não tenho esse nível de coordenação. E a mesma coisa se transcreve para os jogos. Você não tem que fazer um jogo ter dificuldade fácil e dificuldade difícil. Você tem que fazer com que o player saiba que ele tem uma aventura pela frente e que a aventura se baseia só em quão bom o player vai ficar no jogo e não se o jogo é impossível. E eu tenho um ótimo exemplo pra isso que fica bem no comecinho do jogo. Quando você inicia, você tá meio que numa fase de tutorial. O jogo tá te mostrando os bichinhos fáceis que você vai batendo e eles vão morrendo muito fácil. Você mal precisa tentar pra matar esses bichos aqui. Só que aí você já tá começando a tentar explorar uns cantinhos ali que você não deveria e em 2 minutos que você começou, você tem a escolha de seguir reto ou ir pra direita. E se você escolher ir pra direita, meu amigo, você se depara com isso. Ah, o dragão de gelo. É aí que entra o valor de um bom game design, porque você repara que esse bicho é tão, mas tão mais forte do que os outros que não é possível que você tenha que matar ele agora. Você pode matar ele naquele momento, mas só se você já tiver algum conhecimento sobre como funciona o jogo. Me apresentaram esse jogo, me colocaram contra esse boss, aí me ensinaram a matar ele. Você leva ele pra beirada da montanha, que nenhum boss aí. Então você, como iniciante, coloca o rabo entre as pernas e sai correndo de medo do bicho gigante. Só que, alguns mapas pra frente, você se reencontra com esse bicho em outro lugar. E aí você já tá muito mais forte, você senta a porrada nele e você se sente muito melhor consigo mesmo. Porque você aprendeu a jogar, você melhorou suas habilidades e agora você é capaz de acabar com um obstáculo que você nunca acreditou que conseguiria no começo do jogo. Se o seu jogo não é literalmente impossível, tem pessoas que ganham ele, quer dizer que tá certo já tá bem feito. Você não precisa deixar esse jogo mais fácil. Os players que precisam sentar a bunda deles e tentar, cara, tentar realmente ganhar essa porcaria desse obstáculo. E eu falo isso como uma pessoa que ganhou tanto Dark Souls 1 quanto Dark Souls 3. No Dark Souls 1 eu consegui ganhar de todos os boss, exceto um sem ajuda, porque até hoje é o único boss que eu tenho dificuldade, que são esses dois malditos aqui, que são literalmente uma das coisas mais difíceis que já aconteceu na história dos jogos, a.k.a. o gordo e o magro, a.k.a. Drake e Josh, a.k.a. Kenan e Kel, a.k.a. Leandro Hassum e o... não sei o nome do outro cara. Leandro Hassum gordo, saudade. E essa ajuda que eu me refiro é que você pode pedir ajuda para outros players que estão jogando. Eles colocam um selo na volta de uma porta de boss, você chama eles e vocês jogam juntos contra aquele boss. Então você pode fazer isso até com amigos seus no Dark Souls 3. Então se você quer um regulador de dificuldade, ou se você tá ficando puto com um boss, esse é um jeito que é legítimo do jogo, que eles colocaram no jogo, de você conseguir passar daquele boss e seguir a sua aventura. Você pode chamar um amigo seu pra jogar com você. Vai fazer o quê com isso aí? Você ganha daquele boss.
E acabou, você segue a sua jornada. Tem muito jogador de Dark Souls que vai obviamente reclamar disso, e esses jogadores de Dark Souls hardcore pensam que você tem que jogar tudo sozinho e das piores formas possíveis pra você poder se considerar um verdadeiro vencedor. Ah, você ganhou o Dark Souls 1 de olhos fechados? Quero ver você ganhar ele com um bongo do Donkey Kong. Vai tomar. E definitivamente chamar um amigo seu uma vez pra participar de um bongo do Donkey Kong. Vai um de olhos sério? Fechados, quero ver você ganhar ele com um bongo do Donkey Kong. Vai tomar. E definitivamente chamar um amigo seu uma vez pra participar de um boss não vai deixar o jogo inteiro mais fácil. What the fuck are you doing? Não é possível, mano. Até porque o seu amigo e você ainda tem que chegar até esse boss, que não é necessariamente uma coisa fácil. Só que como eu já citei antes, o Dark Souls não é um jogo que te dá uma coisa boa sem te dar uma coisa ruim em troca. Então se você tá jogando no modo online pra poder chamar outros fantasmas pra te ajudarem, pode crer que vão ter fantasmas que vão te invadir pra te matar. Grande parte dos mapas do jogo não são tão complexos de você achar o seu caminho quando é a segunda, terceira vez que você tá jogando. Só que da primeira vez, quando você entra no mapa, você às vezes passa até 1 hora perambulando por ele até achar a saída. Então quando você tá quase chegando no fim de um dos mapas mais complexos pra um jogador de primeira instância, e você é invadido por um cara com um nome completamente estúpido. Eu fui invadido pelo Hello There, velho! Que te senta porrada e te joga num buraco, fazendo você perder todas as suas almas. Pera, mas esses caras que invadem pra te matar são outros jogadores? É isso? Tem que voltar desde a última fogueira. Sua mãe é minha. Pode crer que você vai ficar chateado. E aí, rapaziada, como é que vocês... Oi, caralho! E o Dark Souls é tão desagradável que se você é invadido, você não pode acender a próxima fogueira. Mesmo que você chegue nela antes do cara te bater, você não vai conseguir sentar nela. Ou seja, você não vai conseguir salvar. E você só vai poder salvar quando você derrotar aquele invasor. Por sorte, existem itens que deixam participar de grupos no jogo. E um dos grupos que você tem é o Caminho Azul. E o Caminho Azul faz com que pessoas que são sentinelas azuis, que é um outro grupo, possam ser chamadas pro seu mundo toda vez que alguém te invade automaticamente. Então você tá lá de boa, é invadido por um desgraçado fudido e chega uma... Cara, esse cara manda muito bem, né, mano? Frota pra te salvar das dificuldades. Me and the boys indo sovar de porrada ao invasor. Já quero deixar claro que deixar o jogo como offline não te faz ficar salvo de nada, porque o jogo também tem scriptado alguns encontros com invasores que são NPCs, e a grande maioria deles tem uma história por trás que você vai descobrindo aos poucos. Tipo o momento que eu tava andando pelo castelo e do nada fui invadido por um cara chamado Dedo Longo Kirk, o Dark Souls do exame de próstata. Da primeira vez que eu joguei o jogo inteiro, eu só matei esse cara aleatório, achando que ele era um invasor qualquer scriptado pelo jogo pra estar ali naquele exato momento. Só que eu descobri que nesse mapa tem um caminho super secreto e muito chato de passar, inclusive. Quando você abre a porta, você encontra uma mulher chamada Rosália. E a Rosália tem diversos guerreiros que são aliados do clã dela. E um deles é ninguém mais, ninguém menos que o Kirk. E depois que você mata ele, o equipamento todo dele aparece nessa sala. E essa mulher desgraçada, mesmo estando escondida numa sala super complicada de chegar, que eu só descobri da segunda vez que eu joguei, pode resetar todos os seus atributos. Então ela é muito útil. É sério, se você completar Dark Souls uma vez, eu recomendo muito que você leia sobre as quests e tente fazer uma outra jogatina tentando completar ela. Porque você vai pra lugares do mapa que você nunca explorou antes. E você fica, que porra é essa? Como eu não vi isso? E Dark Souls é incrível porque ele é um jogo que não tem medo de não te mostrar um cenário inteiro se você não quiser. Por exemplo, no Dark Souls 1 tem uma pintura que você pode entrar. Quando você entra nela, tem um mundo inteiro lá dentro com um boss que você não ia nem imaginar que existe se você tivesse só jogado de cabo a rabo o jogo sem analisar nenhum dos lugares. E eu acho isso muito legal, a ideia de fazer um lugar ser secreto, mesmo você tendo colocado milhões de horas de trabalho naquele lugar. Várias pessoas vão passar reto, sem nem saberem que aquilo existe. Que me lembra muito do Castlevania Symphony of the Night, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que se você derrota um personagem de um jeito, o jogo acaba ali, na metade do jogo. E se você descobre a verdade, que tem um bicho controlando ele, você quebra esse bicho, você revela que você tá recém na metade do jogo, e tem um castelo inteiro invertido em cima de você, pra você explorar, com praticamente todos os monstros sendo diferentes dos que você já viu. Então, em termos de exploração... Caralho, mano, eu não conheço nada disso. De sentir que você tá cada vez adentrando mais um universo desconhecido, ficar com medo de entrar numa sala porque você não sabe o que vai acontecer, talvez vai cair uma aranha peluda gigante do teto. Ou talvez não... Cara, esse cara manda muito bem, mano, nos vídeos dele. Não vai acontecer nada, talvez seja só um canto que não tem absolutamente nada, mas parece muito que vai acontecer alguma coisa. Ou você vai estar quase chegando numa porta e um dragão
Aí é foda. Gigante vai pousar e começar a cuspir fogo em todo mundo. Nada contra. É um jogo que você consegue repetir 4 vezes e eu prometo que vão ter coisas que você não vai ter feito nas outras 3 vezes. Isso pra mim é 100% da diversão do Dark Souls. Você explorar esse mapa e saber que a sua curiosidade é tudo que vai te destruir. Porque literalmente diversos dos problemas que o personagem encontra é porque ele resolveu tocar em alguma coisa que ele não deveria. O que é esse monte de madeira aqui? Ih, homem cachorro gigante, gelo. O que será que é essa estátua aqui com lugar pra colocar? Ih, dançarino vento safado absurdo com 2 facas gigantes. O que é esse cálice com uma literal caveira? Não acredito, todo mundo com uma caveira gigante, brother. Acho que vocês já entenderam que eu... Olha o sorrisinho, parece que tá sorrindo. Tô falando. Tem uma coisa muito incrível que eu descobri só na última vez que eu joguei o Dark Souls, porque eu parei pra realmente analisar o que eu tava olhando. O inimigo mais bugado de longe do Dark Souls são esses cachorros zumbi. Alô? Era pra tu tá me mordendo, me machucando. Que se tu tá tentando fazer uma speedrun de um cenário, meu amigo, eles vão te complicar a vida, porque eles conseguem teleportar pra cima de ti. Por muito tempo eu achei... É bug ou teleporte? Que eu tava louco quando eu pensava que eles simplesmente tinham surgido na minha frente quando estavam me perseguindo, mas eu consegui gravar o exato momento em que um cachorro spawnou em cima do meu bonfire. Que isso, cara? E antes de você atravessar uma ponte numa floresta, tem um buraquinho que você pode cair. E caindo nele, você encontra uma cadela grávida. Cara, esse jogo é incrível. Parece brincadeira. E até onde eu sei, é o único lugar do jogo que aparece essa cadela grávida. Eles fizeram um modelo de uma cadela grávida inteiro, só pra colocar aqui. Mas a gente não precisa parar aí. E que tal a batalha inteira? Só pra pôr ali? Mano, meu Deus. Esses dog é muito bugado. Do Midir. O Midir é um dragão gigantesco que você encontra numa ponte quando você tá passando por ela. Eu vi um cara enfrentando esse daqui. E tem 2 coisas muito interessantes sobre ele. A primeira é que parece ser impossível derrotar ele quando ele tá naquela ponte, porque ele fica só espancando tudo e passando um laser explodindo a porcaria da ponte. Só que tem um spotzinho exato que se você ficar paradinho, ele erra todos os ataques e você tem um tempo de ir bater nele e voltar pro lugar. Depois de 5 minutos batendo na besta colossal, ele cai machucado. E você pensa que acabou por aí, né? Porque, porra, já é mais segredo do que eu imaginava. Só que seguindo um pouco adiante, você encontra um elevador. E olhando com cuidado, você percebe que tem um buraco na parede enquanto esse elevador tá subindo. Então você pula nesse buraco em movimento no elevador, cai num corredor que se você seguir dá numa sala, e aí você pensa que acabou o caminho, mas não. Você rola contra uma estátua, ela desaparece abrindo o caminho, que você chega, desce uma escada gigantesca e vai ter um buraco onde você pula e cai por milhões de andares em uma batalha contra um dos bichos mais difíceis do jogo. Então, essa cadela é a rainha dos cachorros? Falar em elevador que leva pra um andarzinho secreto, também tem esse outro aqui naquela parte em que você mata o bicho de gelo lá no fundo, que você nem se liga disso, mas são 2 elevadores. Se você clica no elevador, ele desce e aparece outro elevador vindo lá de cima. E se você sobe nesse, você encontra o gigante que tá atirando lanças enormes em você quando você tá tentando passar por um caminho. E se você conversar com ele, ele simplesmente para pra sempre e facilita de você passar em 2 lugares do jogo. E no meio desse elevador tem uma estrutura de madeira que se você pisar, você anda mais um pouco, encontra o Cebolão, que é o melhor personagem do jogo, e tem todo um pedaço do mapa secreto ali, que tem uma batalha contra um demônio gigante de fogo. Só indico que você não erre o pulo na hora de pular do elevador, porque... Né, também você matou ele, ganhou XP, ganhou nível. Beleza, digamos que de alguma forma você ainda acha que isso é tudo muito circunstancial, porque o Midir é um DLC, porque tal área é opcional, mas e se você quiser jogar de mago? Você sabia que um dos caras que vende magias pra você, que algumas são muito importantes, se encontra numa estrutura no meio do mato que é muito facilmente ignorável? Você percorre uns caminhos cheios de morto-vivo, sobe uma escada nada a ver, chega num canto da escada, entra num buraco, e tá lá o mago. E se você não tiver pelo menos 10 de inteligência, ele nem aceita ser seu amigo. Então você percorre tudo isso e porque você não viu Rick e Morty 50 vezes, ele não te ama. Pelo amor de Deus, um dos 4 boss mais importantes do jogo é o Yorm, o gigante, e você não consegue matar ele com ataques normais. Você chega lá, você dá um ataque nele, você tira quase nada de vida e você fica... Putz!
Kratos, que rolou, meu? E aí você descobre que lá no trono dele tem uma espada especial que você tem que equipar no meio da batalha, que vai soltar um super ventão que vai conseguir acertar ele. Mano, não tem... Esse cara manda muito, mano. Isso sem falar na torre desagradável, que você consegue ver que tem um bonfire, mas você não faz ideia de como é que você chega lá. Mas porra, mó óbvio, é só você correr contra esse buraco que normalmente te levaria à morte, que daí você vai descobrir que tem uma ponte invisível que você consegue percorrer pra chegar do outro lado e entrar no Covenant da mulher e no bonfire. Era óbvio, porra, esse jogo tá me deixando louco. Jogo de exploração. Pelo amor de Deus, tá tudo na cara, gente. E eu posso falar com tranquilidade que a coisa mais divertida que eu vi em todas as minhas gameplays de Dark Souls 3 foi essas mesas aqui. De fora parece uma mesa comum cheia de potes em cima, mas meu amigo, se você soubesse a aberração de programação que isso aqui é. Eu vou ter que colocar isso aqui em slow motion pra vocês perceberem, mas se você quebra essa mesa que tem todos os potes em cima, ao invés dos potes caírem normalmente, eles são reposicionados, ou sei lá, se eles não são apagados e recriados todos no mesmo ponto no centro da mesa. E dá pra perceber isso claramente de um frame pro outro, que eles só piscam e aparecem lá embaixo. E não teria nada de fantástico nisso, se um segundo depois eles não se transformassem numa tripa de potes que estavam todos juntos no mesmo espaço ao mesmo tempo contra a física. Antes de passar pra parte final do vídeo, eu quero falar sobre um assunto que é muitíssimo importante na... Mano, a edição dele é muito bem feita, assim. O enredo dele é bom. Pra um vídeo de quase 1 hora, eu tô me divertindo, tá ligado? Não sei vocês, chat, mas eu tô me divertindo. Fanbase de Dark Souls, que é o Fashion Souls. Não, Fashion Souls não é um evento em Paris. A Gisele Bündchen não faz parte desse movimento. E para explicar melhor para vocês o que significa isso, eu tenho que dizer que Dark Souls é um daqueles jogos que tem muito, mas muito equipamento por aí. Tem diversos sets no jogo. Não importa o seu porte físico, vai ter armadura para você. Você pode estar extra PP ou você pode estar XXXL, moleque. Periclão de Armor. Tem armadura que diminui o tamanho da tua cabeça para um nível sub-humano. Tem armadura que aumenta o tamanho da tua cabeça gigantescamente. Tem a roupa pica do Papa. Diversos sets que são só dos boss do jogo. O set do Artorias do Dark Souls 1 que eu comentei também tá no Dark Souls 3, mesmo ele não aparecendo no jogo. E é importante ressaltar que dependendo dos atributos que você tem no jogo, você não aguenta colocar uma armadura muito pesada, porque dependendo da armadura que você colocar, ela vai ficar como sobrepeso pra você. E isso muda a gameplay do jogo, porque você começa a fazer o que a gente chama de fat rolling, que é uma rolada que você basicamente tira os pés do chão e logo em seguida volta pra ele com uma pancada muito forte nas costas. E se você for muito, mas muito pesado mesmo, nem tirar os pés do chão você consegue. E a partir daí foi criado o Fashion Souls, que era uma ideia de você fazer uma roupa muito bonita e que talvez ao mesmo tempo você consiga usar de preferência, misturando todos os sets do jogo. E hoje, pesquisando pro vídeo, eu descobri que tem até um Reddit só pra Fashion Souls Prepare to Style Edition. E nesse Reddit as pessoas agem como se fossem top models e postam lá os seus maravilhosos sets de toda a série Souls. Mas pra quem se interessa, o meu favorito é pra sempre o Cebolão e não tem jeito. Mas agora chega de enrolação, chega de gracinha, vamos pra pergunta que não quer calar. Eu acho que Dark Souls 3 é o jogo mais difícil de todos os tempos, impossível de você ganhar. Óbvio que não. Eu que sou imprestável em grande parte dos jogos já consegui ganhar ele. Tá bom, você vai escrever aí nos comentários que foi porque eu ganhei com a ajuda de um amigo em um boss, ou porque etc, etc, etc. Mas eu acredito fielmente que qualquer pessoa que consegue jogar um Mario, que consegue jogar qualquer coisa com um controle ou um teclado e mouse, consegue passar por qualquer adversidade do Dark Souls. Na verdade, já teve gente que conseguiu ganhar o jogo com coisas que não eram nem ao menos um teclado e um controle. Tem um cara que já ganhou o jogo com dance pad para jogo de dança, já ganhou o jogo com uma direção para jogo de corrida, já ganhou o jogo com um controle de vara de pesca, com uma mesa de DJ. Eu não sei porque eu gosto muito da ideia dele ficar girando aquele disco ali pra conseguir fazer qualquer ação. Deviam usar mais isso no jogo, devia ser obrigatório. E se já não tá idiota o suficiente pra vocês e provando que o jogo não é impossível, ele já ganhou o jogo com bananas. Bananas conectadas com um cabo que conseguem sentir o movimento e dar um input como um botão. Ele usou isso pra ganhar o Dark Souls. Bananas. Porque diferente do Dark Souls 2, que às vezes tem dificuldade baseada em quantidade, no Dark Souls 1 tinha uma batalha contra 2 gárgulas e era difícil. Então, se a gente colocasse 3, dinheiro. No Dark Souls 1 e no 3, tudo se baseia em timing e em estratégia. Latim.
Estratégia. A estratégia tá pra todo lado nesse jogo, como por exemplo o jeito que eu expliquei pra vocês conseguirem matar muito facilmente o bicho de gelo, ou o jeito que eu expliquei pra vocês descobrirem facilmente se um baú é um mímico ou não. Tem diversos outros casos que eu posso usar de exemplo. Pouco antes de você entrar no poço desgraçado de veneno, você encontra dois caras parados numa escada com duas armas gigantescas. E por mais que normalmente um jogador comum teria alguma dificuldade de matar eles dois ao mesmo tempo, escadas existem. É sério, é só você parar nessa escada bem no topo, eles vão ficar insanos e se jogar nesse buraco. E pra você que gosta de lâminas japonesas, por que não começar Dark Souls 3 com o melhor equipamento possível? Do lado de fora do Santuário do Elo de Fogo tem um inimigo que tem uma espada dessas. Só que pra derrotar ele é muito difícil, porque no começo do jogo a gente não tem nem força o suficiente. Então a gente faz o que todo homem honrado faria, não é mesmo? A gente reza para que ele caia no buraco no meio da batalha. Não dessa vez. Mas é isso, Dark Souls é todo feito de técnicas sapecas e estratégia. Quando um bicho vai te atacar, você puxa o escudo, você dá um parry nele, você pega um bicho por trás quando ele não tá esperando, você afunila os bichos pra uma porta pra eles poderem vir um de cada vez pra te bater. E a coisa mais importante, você rola. Você rola, você rola, você rola, você rola e você rola nesse jogo. Se tem um cara que tá sujo, é esse filho. Que ele rola na terra, ele rola na lama, ele rola no veneno, ele rola onde tiver que rolar, mas ele vai rolar pra sobreviver. Existe um boss do Dark Souls que é o perfeito exemplo como o jogo tenta te deixar completamente em estado de choque, a ponto de você não perceber os momentos que você tem que rolar pra fugir dos ataques, que é o Gael. Não tô falando do filho do Christian Figueiredo. Tô falando desse morto-vivo satânico com uma espada gigante que já tá afastado há um tempo do seu período infante. E depois de você bater nele por um tempo, ele cai no chão e sangra em cima da espada, deixando a espada super amaldiçoada. O que, aliás, acontece toda hora nesse jogo. O bicho tá lá quase morrendo, do nada ele tira um molho maluco do cu, pinga na espada dele, voilá. Rola? É, mano. O bagulho, já entendi que Dark Souls é rola. Ah, veja bem, minha espada se conta com o dobro da força. Os Abyss Watchers também fazem isso da espada, só que não são bem um exemplo, porque eles também ficam batendo em si mesmos. Mas vamos voltar a falar do Gael, porque ele fica tão maluco que em um ponto da batalha chega a chover raios, enquanto uma música épica fica cada vez mais e mais alta no teu ouvido, e ele solta combos que podem ser tanto de só 2 ataques como de 4 ou 5, e você nunca sabe quando que ele vai parar. Só que mesmo assim, mesmo com esse cara insano pulando pra todo lado, Só porque eu não gosto desses barulhos. depois de 20 vezes que você batalha contra esse cara e para pra realmente analisar, você começa a ver as patterns dele. Você começa a pegar cada movimento que ele vai fazer, quando ele vai fazer esse movimento. E você rola, meu amigo. Você rola e escapa de cada um dos malditos ataques dele. Porque aqui é tudo questão de timing e conhecimento de outras jogadas. No Dark Souls você não vai entrar num boss e ser o melhor do mundo direto. É praticamente impossível só se você der muita sorte. A não ser que seja esses padres velhos aqui, porque eles não têm nenhum tipo de porte físico necessário, não são nenhum Fábio de Mello, entendeu? Facinho, facinho, porra. A maior possibilidade é que você vai entrar num boss do Dark Souls, tomar um pau, mas você vai ter saído aprendendo diversos dos ataques, pra da segunda vez você tomar um pau de novo. Mas você foi mais longe porque você já sabia os ataques. Até que uma hora você derrota ele e você se sente muito, muito bem. Porque você não desistiu. Você sabia que era difícil. Você sabia que não ia ser fácil passar dele. Mas você conseguiu. E o Dark Souls 3 tem tudo que é tipo de boss. No momento tu tá socando os testículos de uma árvore gigante. No baile do Peru. Ela vai explodir meu... Quantos Dark Souls existem? Só pra eu saber. E no outro tem uma dançarina gigante, meio fantasma do mal, girando com 2 espadas tentando arrancar tua cabeça fora. Inclusive, eu quero aproveitar que eu tô falando dos boss para dar o meu top 3 design de boss do Dark Souls 3, apontados por fatos científicos baseados completamente na minha opinião falha. Em primeiro, eu já consigo pensar no Príncipe Lothric e no Príncipe Lorien, que eles são os dois juntos como uma coisa só. Príncipe Lorien sendo o mais velho, que é esse grandão aqui que usa espada, que acabou sendo consumido também pela mesma maldição que consumiu o seu irmão, e aí perdeu o uso das pernas direito, então ele meio que se arrasta e ele é mudo. E em cima dele tem o Lothric, que tá sendo carregado por ele, que consegue ainda usar magia, mas que é
extremamente fraco. Eu acho um design muito bacana essa ideia dos irmãos se ajudando pra tentar te derrotar. O visual deles fica muito interessante e acaba sendo um design de batalha diferente, porque tu tem que bater neles o suficiente até o Lorian derrubar o Lothric no chão, e aí você pode acertar o Lothric diretamente, tirar bastante vida dele e etc. E eu não sei se eu já comentei isso, mas pelo amor de Deus, a soundtrack dos boss e do Dark Souls todo em geral é épica sempre. Sempre. O segundo é um boss de DLC que eu nem... Cara, eu curto música pra cara de jogo nesse estilo, então, mano, eu acho que... nossa, eu tô ficando com tesão de jogar, hein? Mas o Elden Ring é mesmo universo. King, que eu não preciso nem dizer nada, né? Ele tá voando numa porcaria de um dragão na primeira fase dele, passa dando rasante, tacando raio em ti, é uma desgraça, é um caos completo. E na segunda fase dele, ele desce do dragão e vai mano a mano contigo, numa porradaria estrondosa que coloca Zeus no chinelo. Olá, galera do Manual do Churrasqueiro. E por último, mas não menos importante, talvez um dos boss mais difíceis desse jogo, na minha singela opinião, a irmã Frida, Sister Fried, não sei como é que se pronuncia isso exatamente. Você pensa que vai ser uma batalha normal, até ela ficar invisível, saltitar por aí e te congelar com uma foice de gelo. E aí finalmente você consegue matar ela, vem um sorriso no seu rosto, você pensa, nossa, eu consegui, eu não acredito que eu consegui. Só que o teu momento de felicidade é completamente cortado pelo papaizão gigante demônio jogando um balde de chamas no chão, deixando tudo pegando fogo. Ela então se levanta e vai contra ti, é o poder do gelo e o poder do fogo contra ti, um gigante tentando te esmigalhar com um baldão de ferro repleto de fogo. Mas de alguma... Eu adoro esses efeitos, mano, que eles misturam o bagulho do Minecraft, eu adoro isso. Forma, parabéns, você ganhou, você conseguiu derrotar um dos boss mais complexos desse jogo. Caramba, que momento você deve estar sentindo dentro de você, um sorriso. Só que você é interrompido, meu amigo, você não tem o direito de ficar feliz pela vitória que você acabou de ter, pois enquanto você está comemorando, atrás de você ela está se levantando, agora com o poder dos dois unidos, ela vira uma versão da Darth Vader, ela vai pro lado do Sith, ela vai pro lado da escuridão, e assim ela volta mais forte, agora com poder triplicado, quadruplicado, sei lá quantos dados que te faz falar, meu Deus, oh shit, here we go again. Cara, esse é o tipo de dinâmica que eu curto em jogo. Como eu nunca olhei pra Dark... Quer dizer, como eu nunca me encontrei com Dark Souls antes. E quero deixar uma super menção honrosa pro Champion Gundyr. Não só porque a armadura dele é muito maneira, mas porque ele é o primeiro boss que você batalha no jogo, no primeiro cenário de todos, e horas de gameplay depois você acaba entrando numa versão meio em ruínas desse cenário, como se a escuridão tivesse tomado conta daquele lugar. E se você vai até a arena onde você encontrou ele da primeira vez, ele vai estar lá, só que dessa vez muito mais poderoso. Ou seja, mais uma vez o Dark Souls jogando na tua cara que eles sabem fazer um bom game design de uma jornada, porque você percebe que essa sua aventura nada mais é do que um ciclo com uma linha muito tênue entre o passado, o presente e o futuro. O ciclo da Era do Fogo, que diz que toda vez que a primeira chama estiver em apuros, a história da jornada do herói vai se repetir mais uma vez. E quero deixar também uma menção honrosa rapidinha pro Crystal Sage, também conhecido como um boss mais fácil desse jogo, que você chega a dar 3 petelecos na cara e ele volta chorando pra mamãe dele. Ha, noob. Então não, Dark Souls não é impossível. Dark Souls é como qualquer outra tarefa que você tem que aprender o que você tá fazendo. Se você considera desenhar uma habilidade que você consegue sim aprender, se você colocar sua mente naquilo, se você realmente treinar, se você der o tempo que você tem que dar pra você mesmo aprender, você vai ver que Dark Souls é a mesma coisa. E na verdade, esse sentimento que eu tenho com Dark Souls passa pra diversas outras coisas da vida. Eu vejo muita gente reclamando que não consegue justamente desenhar, que não consegue editar vídeos, que não consegue fazer modelagem 3D, que não consegue aprender a programar. Diversas coisas que se baseiam apenas em você ter o tempo necessário pra fazer isso. Se você tem o luxo de ter o tempo, você tem como conseguir fazer isso. Você criar coisas ao invés de simplesmente passar a sua vida em branco é algo que te torna muito mais feliz. Então se você tem um tempinho que seja de 1 hora por dia, você não faz nada, pega um livro, começa a treinar a desenhar, começa a ler na internet sobre programação. E é por isso que eu digo que Dark Souls é como a vida. Tudo depende de você. Você vai sentar, você vai ir atrás de conseguir o que você quer e vai sair vitorioso do outro lado. E é por isso que eu considero Dark Souls 3 um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida e com certeza o meu jogo 3D favorito. Ele me proporcionou horas e horas e horas de exploração com diversos mistérios e coisas super legais de eu ver, e nem metade delas eu consegui mostrar aqui pra vocês e nem queria, porque ia estragar a grande graça de jogar o jogo. E o motivo todo de eu tentar fazer esse vídeo era mostrar pra vocês que esse jogo é muito divertido e vale muito a pena você tentar embarcar nas suas próprias aventuras. Tendo dito tudo isso sobre o jogo, a única nota justa que eu podia dar pra ele é 0. Tem uma porcaria de um bug de textura num elevador aleatório. Pelo amor de Deus, From Software, nunca mais vou jogar nenhum jogo de vocês. Beijos! Quero agradecer todo mundo que aguentou ver esse vídeo até aqui. Se você gostou, pelo amor de Deus, compartilha, porque isso aqui realmente deu muito trabalho. Eu acho que é só você olhar o tamanho desse vídeo que você vai reparar que não foi feito do dia pra noite. Muito obrigado e até a próxima.